Dusan Vlahovic é a nova superestrela do momento no futebol mundial. Contratado por 70 milhões de euros pela Juventus, o atacante chegou com tudo e vem fazendo jus à fama de artilheiro implacável construída na Fiorentina. Que o homem é brocador, todo mundo sabe, mas hoje queremos falar de 10 coisas que você não sabe sobre Vlahovic. Eu sou o GG, está começando mais um episódio do Recortes da Bola, e em troca de todas as curiosidades que vou te revelar, eu só te peço aquele favor clássico. Se inscreve no canal e ativa as notificações para dar aquela fortalecida nos nossos conteúdos, beleza? Hoje, Dusan Vlahovic empilha gol atrás de gol na Europa, mas poderia estar fazendo algo completamente diferente. A primeira coisa que você não sabia sobre o sérvio é que ele queria ser médico. Você provavelmente já deve ter ouvido muitos jogadores da base falando sobre ter um plano B, caso a carreira no futebol fracasse. E isso se repetiu também com Vlahovic. Apesar de apoiarem o sonho do filho de ser jogador profissional, os pais de Dusan não confiavam 100% no futebol. A família do jogador pertencia à classe média alta de Belgrado, na Sérvia, e já fazia planos para o filho cursar medicina na faculdade. E olha só, Vlahovic não era contrário a esta ideia e revelou em entrevista que a possibilidade de um dia se tornar o Dr. Dusan era de fato real. Medicina é minha escolha, porque se o futebol não der certo, eu terei uma formação, disse o jogador na época. Ainda bem que esta história não evoluiu e muito se deve ao talento precoce do jogador. E nossa curiosidade número 2 é o fato de que Vlahovic já era uma celebridade quando pequeno. Dono de uma qualidade acima da média, Vlahovic desde cedo passou a atrair admiradores e torcedores que queriam ver o prodígio em ação. Acostumado a jogar com atletas mais velhos, Dusan acabou por acumular diversos títulos e honrarias mesmo muito jovem. A prova viva do talento de Vlahovic está nos vídeos gravados quando ele ainda era uma criança. Jogava demais. Até o momento, parece até que tudo foi muito fácil para Vlahovic, mas existe um capítulo trágico na história do jogador. O atacante perdeu o irmão mais velho na guerra e este é mais um fato sobre Dusan. Nascido numa região de vários conflitos étnicos, Vlahovic viu sua família ser obrigada a mudar de país por 3 vezes. Morando na Sérvia, Kosovo e Montenegro. Em meio a tudo isso, acabou perdendo o irmão mais velho durante uma guerra na Bósnia. Não à toa, Dusan é muito apegado à irmã mais nova, Angela. Nesta foto dos dois, ele inclusive está com a camisa do Partizan, onde quebrou vários recordes e começou a aparecer para o mundo como uma grande joia. Fenômeno nas categorias de base do clube de Belgrado, Vlahovic despertou a atenção dos dirigentes logo de cara e construiu uma trajetória meteórica no Partizan. Com apenas 15 anos, ele se tornou o atleta mais jovem a assinar um contrato profissional pela equipe na história e também recebeu de maneira muito precoce suas primeiras chances no time de cima. Dessa forma, Vlahovic detém outros 2 recordes do clube sérvio. Ele é o mais jovem jogador a atuar e marcar pela equipe profissional do Partizan, o que ele fez aos 16 anos. De quebra, ainda ganhou 3 títulos pela equipe sérvia. O homem era brabo.
Com tanto talento, Vlahović ainda reservava tempo para as artes marciais. Por essa você não esperava, né? Dusan é conhecido por sua força e equilíbrio incomum, que o fazem ser um atacante temido por qualquer defensor. Estas características foram consequência de seu apreço pelas artes marciais, especialmente o Kung Fu, onde possui especialização na postura do cavalo, um treinamento que trabalha força, resistência e concentração. Para entender a ligação de Vlahović com as artes marciais, basta observar a maneira acrobática como o atacante comemora seus gols. Bom, para toda arte marcial existe um mestre, certo? E em sua chegada na Fiorentina, Vlahović também teve seu tutor, mas só no futebol mesmo. Pode anotar aí, Franck Ribéry, ele mesmo foi o professor de Vlahović em Florença. Aos 18 anos, Vlahović foi contratado por 2 milhões de euros pela Fiorentina. E apesar de ter sido destaque nos juniores, ele não teve impacto imediato nos profissionais, ficando 10 jogos sem marcar gols na Série A. Naquela época, o francês Ribéry era referência na Fiorentina. O meia, que chegou a estar entre os 3 melhores do mundo quando defendia o Bayern de Munique, foi o grande professor e conselheiro de Dusan Vlahović no time italiano. Horas de conversa com Ribéry me ajudaram durante aquela fase difícil. Seus conselhos e motivação foram a melhor escolha, revelou Vlahović. As dicas do francês deram muito certo e Vlahović desandou a fazer gol. Assim, passou a justificar um apelido que o acompanhava há bastante tempo. Mas antes de eu falar sobre isso, aproveita que você chegou até aqui e se inscreve no canal, vai lá! Se você não sabia, vai ficar sabendo agora que Vlahović é também conhecido como Ibrahimović sérvio. Vamos concordar que as características são de fato bem parecidas. 2 centroavantes altos, fortes, autoconfiantes e, acreditem, ambos amam artes marciais. Sim, Ibrahimović também habita este mundo e, pasmem, é faixa preta de taekwondo, é mole? Vlahović até busca evitar esta comparação, mas o próprio jogador coloca Ibra como seu grande ídolo. Gosto do Ibra principalmente por seu caráter, por nunca desistir. Nunca gostei de comparações, mas ser colocado ao lado de um jogador como este é uma honra e uma grande responsabilidade para mim, afirmou Vlahović. Em 2021, Vlahović teve a chance de enfrentar o Milan, time de Ibrahimović, e, além da vitória, ganhou uma camisa do ídolo. Zlatan me disse para não desistir e seguir em frente, e deixou uma mensagem em sérvio na camisa que me deu. Todo jogo contra o Milan é especial. Ele é meu ídolo, disse Vlahović. Um ano antes de enfrentar seu ídolo, Vlahović passou por um grande problema de saúde. O atacante chegou a ficar internado, e este é mais um fato que você precisa saber sobre o sérvio. No começo do confinamento por qual passou toda a Europa, Vlahović passou 1 mês internado com um caso complexo de síndrome respiratória. Ele foi o primeiro jogador sérvio com este diagnóstico e acabou perdendo o avô, que também foi hospitalizado e não resistiu. Em meio ao delicado quadro em que se encontrava, Vlahović se manifestou nas redes sociais.
Gostaria de dizer a todos que não se preocupem, porque estou bem. Certamente sei que esta doença não vai me parar. Vou marcar gols nela também. E marcar gols foi exatamente o que ele fez na sequência, especialmente em 2021. O destaque foi tanto que, ao falar de Vlahovic, temos agora que falar também de Cristiano Ronaldo. É isso mesmo, DV7 versus CR7. Todo atacante que se preze sonha em alcançar os números de Cristiano Ronaldo, especialmente aqueles que impõem grandes marcas. Pois foi isso que Vlahovic fez em 2021, ao igualar CR7 no futebol italiano. Em 2020, Cristiano Ronaldo marcou 33 gols no campeonato italiano, algo que não acontecia há 60 anos na competição. Pois em 2021, Vlahovic repetiu o feito, restando ainda um jogo a ser disputado no ano. Um feito alcançado aos 22 anos, que o colocava ao lado de um dos grandes da história. Mas a relação entre ambos não para por aí. O rendimento assombroso fez Vlahovic ser contratado para a Juventus para substituir quem? Ele mesmo, Cristiano Ronaldo. E o atacante sérvio inflamou ainda mais a situação ao escolher exatamente o número 7 utilizado pelo craque português, que havia ido para o Manchester United. Vlahovic até se justificou, dizendo que queria escolher a camisa 9, que já estava ocupada por Álvaro Morata, e que ficou com o número 7 por ser um número mais próximo. Mas é difícil acreditar que o sérvio simplesmente ignorou o antecessor daquela camisa. Me engana que eu gosto, né? O que parecia mesmo é que de todo jeito Vlahovic tinha que substituir CR7, e nosso último fato curioso sobre o sérvio reforça isso. Isto porque Dusan poderia estar muito bem neste momento vestindo o uniforme branco do Real Madrid que consagrou o craque português. Eu tô falando sério, tá? Antes de ir para a Juventus, Vlahovic teve tudo para ir para o Real Madrid. Motivos não faltavam. O cara era artilheiro, novo wonderkid da Europa e tinha o sonho de jogar pelos merengues. Mas o Real Madrid fechou as portas para o sérvio. Vlahovic foi oferecido, mas o time espanhol simplesmente não quis. Naquele momento, os merengues só tinham olhos para o francês Kylian Mbappé, que poderia vir de graça. Vlahovic, porém, envolvia um montante de dinheiro que o Madrid dizia não ter mais. Bom, a grande verdade é que até o momento o Real Madrid não tem nem Vlahovic e nem Mbappé. E enquanto isso, o artilheiro sérvio segue metendo gol desembolado na Itália. Mas ele ainda é novo e quem sabe o dia o Real Madrid mude de ideia e contrate Vlahovic. Mas você aí não pode mudar de ideia em relação a uma coisa: se inscrever no nosso canal. Clica aí com o mouse, ativa as notificações e segura a expectativa para os próximos conteúdos do Recortes da Bola. E deixa seu comentário, né, se quer saber mais sobre outro jogador. E vai lá na descrição do vídeo, porque tem coisa boa por lá, beleza? Até o próximo vídeo.